Como as decisões do STF impactam as candidaturas nas eleições de 2018 é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Hoje, quem analisa é o cientista político Rubens Figueiredo, diretor-geral da consultoria CEPAC Pesquisa e Comunicação e integrante do CESOP, Centro de Estudos de Opinião Pública da Unicamp. Muito obrigada por estar conosco. Hoje, um dia em que o Supremo Tribunal Federal esteve na ribalta, ali no centro das atenções em todo o país, durante todo o dia. Primeiro, a grande expectativa se aquela questão da decisão de 2016 sobre prisão, depois de condenação em segunda instância, entraria em pauta ou não. Não entrou. Entretanto, ficou decidido o julgamento do pedido de habeas corpus feito pela defesa de Lula amanhã, quer dizer, outro dia de muita expectativa. E por aí eu começo. Dá para avaliar o quanto as indecisões, o impasse nos debates e discussões, os bate-bocas, como vimos hoje, lá no Supremo, como tudo isso afeta o jogo político? Olha, esse quadro de insegurança jurídica afeta muito o quadro político. Nós temos uma situação muito particular no Brasil. Nós temos o candidato que é favorito nas pesquisas de intenção de voto, o Lula, entre 36%, 37%, 38% de intenção de voto. E a população, de uma maneira geral, os eleitores não sabem se ele será efetivamente candidato ou não. E em não sendo, se ele poderá participar da campanha, aparecer na televisão, falar quem é seu candidato, pedir votos para o candidato do PT. Então isso embaralha ainda mais um jogo político que já não está muito claro para as pessoas. Amanhã o Supremo julga o habeas corpus. O que é o habeas corpus? Os advogados entram com esse pedido quando há uma iminência de um direito fundamental do seu cliente ser violado. Então é isso que vai ser votado amanhã. No caso, a prisão, né? Ou não, né? No caso, não, eu estou dizendo, o que direito eles entendem como direito seria violado. A prisão antes que se esgotem todos os mecanismos, que é a prisão na segunda instância. Então isso que se decide amanhã em Brasília pode alterar muito o quadro eleitoral, que já está muito confuso. Então vamos ter que esperar, né? É a partir de amanhã que as pedras desse jogo de xadrez aí vão exibir, né, quem está com mais força, com menos, quem é mais atingido ou não. Exatamente. Mas agora uma outra coisa, trazendo para a sucessão presidencial. Ontem houve assim uma espécie de surpresa geral, até dentro do próprio PSDB, com aquela reunião da executiva em Brasília, onde a candidatura de Geraldo Alckmin, a pré-candidatura de Geraldo Alckmin foi anunciada. E alguns tucanos me disseram que Alckmin não contou nada para ninguém. Foi lá, aquela reunião com pouquíssima gente, não foi feita, assim, vamos dizer, um grande evento não foi preparado, com presidentes dos diretórios estaduais, com as bancadas, né, do PSDB, de outros estados. E, nesse sentido, ele poderia até ter sido aclamado no próprio partido, ele que é o presidente do PSDB. E quero ouvir a sua opinião. Por que Alckmin teria preferido algo tão discreto, tão sutil como aconteceu ontem? Ele quis exibir um estilo completamente diferente do de João Dória, por exemplo? Não creio. Ele deve ter suas motivações. O Alckmin é mais discreto, não é um político... Por natureza. Por natureza. Ele não é um político dado a grandes arroubos mediáticos. Agora, claro, é evidente que se você tivesse um lançamento de uma candidatura com mais glamour, a sociedade perceberia... Repercute muito mais. Repercute muito mais. Quando tem uma convenção nos Estados Unidos, é uma festa monumental. E o Alckmin precisa aparecer. Ele está patinando nas pesquisas de intenção de voto. Talvez ele não queira ter acirrado as divergências que existem sempre dentro do PSDB, não quis provocar Arthur Vigílio, pode ser alguma coisa nessa linha. Agora, que do ponto de vista de marketing, comunicação, seria muito mais interessante para a candidatura dele ter uma exposição maior e mais interessante, com coisas diferentes, isso seria.
Bom, eu já mencionei o nome de João Dória e ele teve uma vitória aí retumbante, muito expressiva, mais de 80% dos votos válidos nessas prévias que foram muito polêmicas do PSDB e escolhido o candidato ao governo de São Paulo. Essa vitória, vamos aí saber, né, da sua análise sobre significados. A vitória de João Dória nessas prévias, com um patamar, um percentual tão elevado de preferência do voto ali, é evidência da força política de Dória dentro do PSDB ou é apenas mais uma evidência da habilidade de João Dória no manejo do jogo político? Olha, sem dúvida ele é uma nova liderança. Ele se elegeu prefeito de São Paulo, foi o único que se elegeu no primeiro turno. Ele entrou na política para valer faz um pouco mais de 2 anos. Ele conseguiu, num partido muito tradicional, que é o PSDB, ter uma vitória retumbante nas prévias, vencendo Zé Aníbal, por exemplo, que é um tucano de muita tradição. Lastro político. Lastro político, tradição partidária, foi senador. E ele, sem dúvida nenhuma, além do fenômeno de mídia, ele fala muito bem, e além de ter trazido na sua administração alguma novidade do ponto de vista de gestão, que é aquilo que ele prometeu, ele também mostrou uma força partidária que é própria de uma liderança que surge com muita força. Ele está personificando aquela coisa que aparece em pesquisas de um anseio pelo novo na política, porque também Dória não é um passeio, vamos dizer, essa conquista de espaço no PSDB. Tucanos, outros, além de Zé Aníbal, históricos igualmente, foram contra Dória desde a primeira hora, lá quando ele surgiu como candidato a prefeito. E nada disso teve peso nenhum. Ele ganhou no primeiro turno. Isso é uma evidência que no tucanato, no PSDB, existe um anseio pelos cabeças pretas, por lideranças jovens, por uma renovação? Pode ser e não é ruim. Eu lembro que nas prévias para prefeito, ele venceu André Matarazzo, que tinha uma longa trajetória no PSDB, foi até ministro do presidente Fernando Henrique Cardoso. Agora, a sociedade está saturada do político tradicional, mas ela vai ter que votar num político tradicional, porque é muito difícil você criar uma liderança de uma hora para outra. O Dória é uma exceção. Se você for pegar o quadro dos prefeitos que foram eleitos em 2016, a ampla maioria são políticos sobejamente conhecidos nas suas cidades. É muito difícil uma liderança nova surgir com tanta força, com tanta expressividade como conseguiu o João Dória aqui em São Paulo. Ele é um craque também nessa coisa do marketing, né? O marketing já era atividade dele anterior. Exato. Então, agora ele aplica isso em benefício próprio. Ele é do ramo. Sem dúvida, é do ramo. Nesse sentido, é do ramo. Do ponto de vista político e da política, ele tem sido bem questionado, possivelmente ainda haja muito a aprender. Mas se a gente analisar pelos resultados daquilo que ele os resultados que ele vem obtendo, ele é um fenômeno de comunicação e um fenômeno político também. Certo. Bom, agora ele tem uma dificuldade aí a enfrentar, que é se explicar para os eleitores que no primeiro turno o transformaram em prefeito da cidade, mas confiando na promessa que ele fez verbalmente, aqui inclusive, que ele ficaria até o fim do mandato. Usou até o verbo prefeitar. Isso é uma espécie de neologismo ali criado e tudo isso. E os adversários já estão explorando isso. O Márcio França está dizendo que ele não tem palavra. E o Zé Aníbal também foi nesse sentido, falando... E há um questionamento do quanto essa questão da renúncia a um compromisso desse posto, que é um cargo majoritário, chefe de executivo, numa capital, a maior do país, como é São Paulo, o quanto isso pesa na decisão do eleitor, o quanto pode frustrar. Pode ser difícil para Dória? Renunciar nunca é uma situação, nunca é uma iniciativa muito tranquila, né? Afinal, ele foi eleito, como você disse, para ser prefeito durante todo o seu mandato. Agora, ele procurou
travestir essa sua decisão de renunciar como se fosse um pedido do partido, como se os deputados estivessem mobilizados. Quer dizer, docemente constrangido, ele vai renunciar. Algo assim. E a força do PSDB no estado de São Paulo vem muito do interior. O PSDB se dá muito melhor no interior do que na capital, aqui em São Paulo e na região metropolitana, do ponto de vista proporcional. Então, isso significa que esse possível desgaste que ele teria ou tem ao renunciar não vai se aplicar às cidades do interior, onde ele também não fez nenhum compromisso. Certo. Bom, estaremos acompanhando e eu espero que a sua análise se faça presente aqui no Jornal da Gazeta em outros momentos. Muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço, obrigado.